Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de revisão com o tema migrações. Eu quero começar falando brevemente sobre dispersão da população humana pelo planeta. Oitavo, a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu por volta de 300 mil anos atrás na África. E existem estudos que apontam que nós, espécie Homo sapiens, começamos a nos dispersar lá por volta de 125 mil anos atrás e que nós somos para o que hoje é conhecido como Oriente Médio e Ásia e que nós viemos para as Américas nos últimos 30 mil anos. Essas datas, meninos, costumam mudar toda vez que os cientistas encontram novas evidências ou evidências mais antigas. Então, essas datas sempre são revisadas. Mas o fato é que nós passamos a nos deslocar, ou seja, a migrar, em busca de alimentos para assegurar a nossa sobrevivência. E isso se assemelha aos dias atuais, porque nos tempos recentes da nossa história, as populações humanas ainda se deslocam em busca de melhores condições de vida. Sabendo disso, é importante nós conhecermos os conceitos principais sobre o tema migrações. Começando pelo conceito de migrações internacionais. O que é isso e quando é que ocorre? As migrações internacionais, como o próprio nome já diz, ocorrem entre nações, né? Entre países. E elas acontecem quando o indivíduo deixa o seu país de forma voluntária para residir em outro país permanentemente. Essa palavra voluntária é muito importante porque as migrações internacionais ocorrem por vontade dos indivíduos, quando eles decidem se deslocar. Já as migrações internas, como o nome indica, são deslocamentos também voluntários por vontade dos indivíduos dentro de um mesmo país. É quando as populações se deslocam dentro do seu país de origem. Então, qual é a principal diferença entre migrações internacionais e migrações internas? É que uma ocorre entre nações e outra é quando as pessoas migram dentro do mesmo país. Emigrante, meninos, é aquele que deixa o seu país para viver em outro. E imigrante é aquele que chega em um país vindo do seu país de origem. Então, para eu diferenciar emigrante de imigrante, eu tenho que ter como referência o país. Se eu estou saindo do meu país para ir para outro, eu sou uma emigrante. Agora, se eu estou chegando num país estrangeiro, eu estou sendo uma imigrante, eu estou fazendo o processo de imigração. Vou dar um exemplo. Cansei de viver no Brasil e quero ir embora. Aí eu decido que vou morar na Nova Zelândia. O que eu sou com relação ao Brasil? Tomando como referência o meu país de origem. Se eu estou saindo daqui, eu sou o quê? Uma emigrante. Eu estou indo embora, então eu vou emigrar. Agora, quando eu chego na Nova Zelândia, bens a Deus, para morar lá, o que eu sou em terras estrangeiras? Eu sou uma imigrante. Se eu estou saindo do meu país e estou chegando em outro, quando eu chego lá, eu sou uma imigrante. Até aqui, meninos, nós falamos de deslocamentos voluntários, quando as pessoas migram, se deslocam por vontade. Nós vamos mencionar agora dois tipos de deslocamentos que não são voluntários, que são forçados. É o caso dos refugiados e dos deslocados internos. Os refugiados são pessoas que são obrigadas a abandonar o seu país de origem, e isso por várias razões. Pode ser por perseguições, por maus tratos, por assassinatos, pode ser perseguição por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou até por catástrofes naturais. Então, as pessoas que estão vivendo numa situação complicada e são forçadas a deixar o seu país são chamadas de refugiados. Deslocados internos são pessoas que migram pelos mesmos motivos dos refugiados.
Só que elas migram dentro do seu próprio país, elas se deslocam internamente. Qual é a principal diferença entre refugiados e deslocados internos? É que os refugiados migram de um país para outro. Os refugiados vão para outras nações. Os deslocados internos migram dentro do país ao qual eles pertencem. E qual é a principal semelhança? Eles se deslocam pelos mesmos motivos, né, que a gente já mencionou anteriormente. Nessa imagem, vocês podem ver migrantes voluntários, pessoas que se deslocam por vontade própria. Já nessa imagem, a gente pode observar como é precária a situação dos refugiados, que são pessoas que são forçadas a se deslocar por vários motivos e que fazem isso de uma forma que é pouco segura e muitas vezes é degradante, como vocês podem observar. Essa imagem é representativa de uma migração forçada, na qual as pessoas são obrigadas a abandonar os seus lares. Vamos agora, oitavo A, responder a primeira questão daquela atividade de 4 questões que vocês fizeram há um tempo atrás. Questão 1. A migração pode ser definida como? O que é a migração? Item A. A entrada de imigrantes em um determinado país. Será que isso significa o que é migração? B. A saída de imigrantes de um determinado país para outro. C. O deslocamento populacional pelo território de um país. Ou D. Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. Bem, o item A fala da entrada de imigrantes em um determinado país. Quando eu entro em um determinado país, eu vou ser uma imigrante lá. Vamos observar os outros itens. B. Migração é a saída de imigrantes de um determinado país para outro. Quando eu saio de um país, eu sou uma emigrante. Então, esse não é bem o conceito de migração. Item C. Migração é o deslocamento populacional pelo território de um país. A gente pode dizer que quando uma população se desloca pelo território de um país, ela está migrando sim. Mas vamos observar o item D. Migração é qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. O item D é o mais completo, é o mais correto. Porque migração é, de fato, qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população, inclusive pelos outros animais. Quando animais se deslocam em massa, eles estão realizando migração. Assim, o item correto é o item D. Vamos à próxima questão. Questão 2. Mundo tem recorde de quase 80 milhões de deslocados internos e refugiados. O deslocamento global atingiu impressionantes 79,5 milhões de pessoas no ano passado, quase o dobro do número registrado há uma década. A afirmação acima parte da Agência da ONU para Refugiados. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Item A. Deslocados internos e refugiados são a mesma coisa? Não, né? A gente já pode descartar direto esse item, porque deslocados internos são aqueles que migram de forma forçada dentro do seu país. Já os refugiados migram de um país para outro também de forma forçada. Item B. Refugiados são pessoas que deixam seu local de origem por vontade própria? Não. Se eles são refugiados, eles foram obrigados a se deslocar e, portanto, não foi por vontade própria, né? Item C. Refugiados e deslocados internos migram pelas mesmas razões, devido a guerras, violência, perseguição e outras emergências. Corretíssimo. O item C é a resposta da questão 2. E o item D está errado porque diz que os deslocados internos são aqueles que migram para outros países em busca de melhores condições de vida. Não, os deslocados internos não migram para outros países. Eles migram internamente, dentro do país ao qual pertencem. Bem, meninos, então a gente encerra por aqui. Obrigada e até a próxima.